Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. É muito delicado para o Flamengo jogar a cabeça do Rogério para a torcida, porque não há esse nome de consenso, não vai ser fácil para o Flamengo encontrar uma reposição. Por mais que o torcedor, não, vamos de Renato mesmo, ou qualquer outra coisa é melhor do que o Ceni, é um momento delicado, precisa, aí mais do que nunca vale o ditado do Marcos Braz, ter gelo no sangue, porque por mais que a situação do Rogério seja ruim, e aí mais um ponto da carreira do Rogério, né, de ter um trabalho em grande clube, possivelmente abreviado, não pela competência, não pelo jogo, pela capacidade de dar treino, pela capacidade de armar um time, mas pela capacidade de relações humanas. Então, esse episódio, se o Rogério Ceni conseguisse segurar, se ele encaixar 2 vitórias, conseguir aparar arestas internas, isso precisa servir para uma autocrítica também. Eu defendo que, concordo com o Birner, só a situação de departamento de futebol, de análise de desempenho não serve para demitir um treinador, mas entendo também que o Rogério Ceni precisa evoluir bastante, como o Birner falou, como um cara que não só dá treino, mas um cara que administra emoções e principalmente o vestiário. Ô, Breler, só lembrando... Assim... Olha aqui, ó, e pra gente... Djalma, vou te dar mais uma informação aqui pra gente continuar esse bate-papo, viu? O Flamengo demitiu o Roberto Drummond, que é o analista que teve esse áudio vazado criticando o trabalho do Rogério. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa pra você, Djalma, pra concluir teu raciocínio aí e já falar também dessa informação? Bom... Pelo menos assim continua parecendo, tá difícil. Continua parecendo que o Rogério está respaldado por essa diretoria. Na minha opinião, continua aparecendo, apesar dessa diretoria não estar aparecendo para dar entrevista, porque também isso é muito relativo, né? A diretoria pode aparecer e falar, não, o meu treinador está prestigiado, é o que eles mais fazem, e manda embora na semana seguinte. Então, isso também é muito Palavra-chave. Isso é muito relativo. Agora, o que eu queria só falar aqui, em relação ao que o Breler citou, é que o trabalho do Renato, ele obteve muitos resultados com um elenco bastante inferior. Isso também tem que se levar em conta, né? O elenco que o Flamengo tem hoje é para se exigir isso tudo que o torcedor exige, que nós exigimos também. Só dando uma... Será que é tão inferior assim, Djalma? Entendo que o Flamengo gastou mais, mas o Renato tinha bons jogadores ali também. Mas o elenco é inferior, na minha opinião, bem inferior. Sim, isso. Bem inferior. Em alguns momentos, o Renato teve jogadores para fazer um time titular, para jogar como o Flamengo. Aí a gente pode discutir elenco, para pontos corridos, mas em nenhum momento o Renato, quando teve esses jogadores que ele pediu, ele conseguiu fazer um time como o Jorge Jesus fez, e até, justiça seja feita, ao Domi, ao Rogério, em alguns momentos. O time do Grêmio, de 2 anos, os 2 últimos anos do Renato foram muito problemáticos, de muita involução, deixou de ser um time que jogava com a bola, passou a ser um time mais pragmático. Quando chega o Cudê no Internacional, o Renato praticamente dá uma virada de chave no estilo de jogo. Então, eu entendo, ainda continuo achando tudo que o Renato fez no Grêmio foi gigantesco, mas hoje, para mim, o Renato não tem cacife para treinar, para pilotar essa máquina do Flamengo, não só o cacife técnico, o cacife de momento, mas também o de respaldo interno e da torcida abraçar. Uma parte vai lembrar do Renato ídolo, uma parte vai lembrar do Renato que sempre fez juras de amor ao Flamengo, mas uma parte ainda bem significativa vai lembrar também que o Renato recusou o Flamengo 2 vezes. E uma coisa que tem que ser cogitada, eu ouvindo sempre os especialistas em Flamengo, por exemplo, o Pedro citava o Mauro
César, daqui a pouco num tweet dele, que pode estar acontecendo nesse momento uma briga interna, Dani, para ver quem prevalece. Se alguém que quer demitir o Rogério ou se prevalece a diretoria de futebol, que parece, pela demissão, que respalda o treinador. E por isso talvez não venha a público dar uma entrevista respaldando o técnico. Porque pode estar acontecendo uma briga interna para ver se o Rogério continua ou não continua na diretoria, o que não seria a primeira vez, Dani. Desculpa te interromper. Nada, imagina, eu que te interrompi para mostrar isso aí, ó, esse clima ruim. Só para complementar o teu raciocínio, não é exatamente uma novidade que existe ali uma guerra por poder e por quem tem a voz mais alta dentro da diretoria do Flamengo entre eles próprios, né? São muitos braços que formaram essa chapa do Flamengo para eleger o presidente Landim. Agora, olha aí, meninos, não consigo entender. Estou sendo bem sincero. Achei que ele ia cair ontem, depois da derrota pro Galo. Achei que ele ia cair contra o Fluminense. O cara não cai. A gente vai sangrar em uma competição. Tomara que não seja Libertadores para tirar ele. Ou perder para Chapecoense no fim de semana, o que é improvável, mas poderia ser. Pode continuar, ô Birner, era só, na verdade, para a gente trazer aqui essas aspas, né? Ah, continua, ó. Cara, ele é uma pessoa ruim. Isso, gente, são aspas, né? O Drummond, analista de scout do Flamengo, que foi demitido pela diretoria, num áudio vazado de WhatsApp em que ele fala do Rogério Ceni. Não tem outra definição, uma pessoa ruim. O cara é perdido, faz M, critica departamentos, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele está lá há quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal de análise de desempenho, que são os caras de tática e tal, para ver quais são os processos, o que faz. Bom, aí tem aspas fechadas, a nossa fonte inicialmente era o GE, esse áudio foi confirmado pelo Flamengo, está sendo distribuído, daqui a pouco ele vai chegar por aqui também, Birner, mas para te devolver a palavra, essa frase final ali do que a gente separou de aspas, né, ele está aqui há quase um ano e nunca sentou com essas pessoas, e aí eu vou trazer uma diferença, não para fazer qualquer comparação de trabalho, mas para comparar respaldo, já que a gente está falando disso. O Jorge Jesus, quando ele vem, ele traz uma mentalidade, ele traz um scout, isso aqui é o samba que apareceu aqui, viu, gente? Ele traz um scout, ele traz tudo da Europa para fazer um trabalho no Flamengo que dá muito certo. Depois disso, ele leva todo mundo embora e o Flamengo não repete essa formação, né, de trazer grupos fechados. E agora parece que não se entendem ali, né? As pessoas dos bastidores e o Rogério Ceni. Isso é só o Rogério Ceni ou isso também mostra que a gente pode começar a mudar um pouquinho a mentalidade, trazendo o que tem bom fora para o nosso futebol como regra e não como exceção? Eu acho que departamentos competentes de análise de desempenho têm que ser ouvidos por qualquer treinador, não só na hora das contratações, mas também na avaliação do que vai fazer o adversário, de sistemas de jogo. Às vezes eu fico pensando, se confirmada essa informação, né, como é que é o nome que foi demitido? Desculpa. Roberto Drummond. Roberto Drummond, se confirmada a informação do Roberto Drummond, talvez isso explique o porquê de o Rogério pouco mudar o jeito do Flamengo jogar de jogo para jogo. Talvez isso explique o porquê do Rogério usar poucas, não mudar a formação, ter um time titular, mesmo tendo um elenco que permite fazer várias variações e apenas fazer pequenos ajustes dentro do sistema de jogo. De repente você sabe que o outro time tem um atacante mais perigoso por um lado, você segura o seu lateral e solta mais o outro lateral como um ponta, aí pede para o jogador que atua ali mais aberto na frente, né? Por exemplo, como fez muito com o Mateuzinho e Vitinho no Campeonato Carioca, o Mateuzinho vira ponta, o Vitinho vem por dentro, né? Segura o lateral esquerdo ali um pouco mais, porque havia possibilidade de tomar o gol por um avanço do lado em que o lateral esquerdo ficou. Então são coisas muito simples, né? E um departamento de análise de desempenho capaz, ele consegue te dar muito mais soluções. E eu acho que tem uma outra coisa que é essencial, e aí é o que eu falo de gerenciar pessoas. Você vai lá e escuta. Se você vai adotar ou não vai adotar, se você vai gostar da ideia ou não vai gostar da ideia, o treinador tem a última palavra sobre isso, mas ele tem que escutar. E se ele não está satisfeito com o departamento de análise de desempenho, ele tem que pedir a mudança, porque ele precisa de respaldo. 5 cabeças pensam melhor que uma, e essa uma toma a última decisão. Pois não? Birner, eu concordo plenamente com o ouvir. Agora, o futebol, ele gira muito também em torno de pessoas de confiança, né, que você leva para trabalhar. Então, tudo. Agora, as informações, com certeza, elas chegaram ao Rogério.
E aí cabe a ele analisar e tomar suas decisões. Ele não necessariamente é obrigado a ir lá e conversar com essas pessoas. Ele recebe a informação, porque, de repente, essas pessoas não são da confiança dele. Tanto não são que vaza um tipo de áudio desse. Então, o treinador, ele fica com receio também. Eu já vi muitos treinadores falando, esses caras de análise de desempenho, eles estão aqui querendo tirar o nosso emprego. Eu já vi muito treinador reclamando disso. Então, assim, eu concordo que ele tenha que receber informação, mas ele não tem obrigação de ir lá e sentar e conversar com a pessoa. Ele pode olhar, analisar e, a partir daí, ele ir tomar sua decisão com suas convicções. Eu só acho essa pequena diferença. Porque, assim, vazar um áudio desse, com todo respeito ao trabalho do Drummond, isso não é legal dentro de um departamento de futebol vazar um áudio desse. Ele está falando que o Rogério é uma pessoa ruim, acusações até graves, né? Falando já da pessoa, do ser humano, mas como é que vaza um áudio desse? Como? Breler quer falar? Desculpa, Djalminha. Não, desculpa, Djalma, às vezes eu não te escuto bem aqui por causa do delay. O Breler quer falar e o Pedro Ivo tem informação, que ele está ali de cabecinha baixa, mas é porque ele está apurando coisa com fonte ali e tem informação quente. Breler, vai teu raciocínio e na sequência o Pedro. Não, o Djalma tocou num ponto importante, porque o fato de talvez não ouvir o departamento de análise significa que o Rogério Ceni seja um negacionista, que ele desconsidere esse tipo de trabalho. E aí vai muito do que o Djalma tocou. As relações de confiança, o se sentir respaldado, o se sentir pertencente ao ambiente, e a gente precisa tomar cuidado. Aqui reitero, eu tenho restrições em relação ao Rogério, tenho críticas ao trabalho, muitas substituições que ele tem feito e piorado o time, isso daí precisa ser criticado de fato, mas a gente precisa ser justo também. Uma coisa que é muito comum na nossa profissão é checar e principalmente ouvir os dois lados. A gente não pode tomar como verdade um áudio de uma pessoa de comissão técnica e a partir disso daí a gente dizer que o Rogério não ouve departamento de análise. Por isso eu botei na condicional, Breler. Sim, não, exatamente. E você foi perfeito, Bino. O que eu estou dizendo é, para o torcedor do Flamengo que vai escutar esse áudio, o cara, olha aí, tá vendo? Olha o que o Rogério Ceni faz. É preciso tomar cuidado para que esse tipo de informação não se torne... Reforça a narrativa de quem convém, né? Reforça a narrativa de quem convém, né, Breler? E pode ser simplesmente uma coisa de... uma diferença profissional. Não se bateram, o cara ficou bravo, talvez não se... Como pode ter até aqui, em qualquer ambiente. E aí você usar isso para puxar a gente, de fato, o Rogério não é o melhor cara para relações humanas, ele precisa evoluir muito nesse aspecto, mas você puxar esse fio para conectar um desentendimento no Flamengo e dizer que o cara é mau caráter, é preciso ter muito cuidado antes de entrar nessa seara e taxar o Rogério Ceni como um cara, ou a gente critique-se o trabalho, critique-se os problemas, mas não ter cuidado para não ser injusto também como profissional. As coisas não podem ser pessoais, elas têm que ser técnicas e profissionais. Exato. Eu concordo contigo. Pedro, conta pra gente, o que você tá apurando aí, com quem que você tá falando, quer dizer, com quem que você tá falando, não necessariamente, né, mas o que estão te contando sobre o que tá acontecendo no Ninho do Urubu, sobre o que tá acontecendo no Flamengo depois desse dia de ebulição? Eu tava massacrando o teclado enquanto eu falava. Tentando, é que não dá pra ligar no meio do programa, a gente fica tentando falar. Eu sei, tô brincando. Tentando atualizar, né, que a gente a gente debatia a situação da diretoria, da respaldo ou não, onde está a diretoria nesse momento, e aí concordo muito quando o Breler fala que a gente não pode tomar o áudio como verdade, o Birner já tinha colocado na condicional, eu também estou de acordo. Agora o que dá para tratar como fato o áudio de fato é do analista, o Flamengo confirma, a gente até obteve o áudio depois do Felipe Schmidt do GE ter publicado. O Flamengo confirma, o Flamengo de fato demitiu o analista, não se pronunciou oficialmente, mas demitiu, e demitiu a partir de uma reunião que acontece nesse momento e já há algumas horas no Ninho do Urubu, no centro de treinamento em Vargem Grande. E quem está lá nesse momento, Dani, é o presidente Rodolfo Landim, que estaria envolvido inclusive com outras agendas, e até os fatos de hoje se cruzam,
porque o Landim era parte importante da liberação do público nos estádios, dos convidados no estádio para amanhã, para o Maracanã, para a final da Copa América, porque é o Landim, ao lado do Mário Bittencourt, o Flamengo e o Fluminense, são eles que administram o estádio, então eles que têm a logística e o know-how de liberação dos setores, passaram quase que amanhã e o início da tarde inteira em comunicação com a turma da Conmebol. E do nada, a informação que a gente recebe da turma da Conmebol é: opa, o Landim foi pro Ninho, aconteceu alguma coisa. De fato, o Landim tinha ido pro Ninho já de posse da informação da crise que já estava instalado no centro de treinamento do Flamengo e por lá continua até agora. Ouviram os áudios, cobram as pessoas, conversam bastante. A crise é grave, é pesado, o analista já foi demitido e, repito aqui, não está seguro no cargo o Rogério Ceni. Não é exatamente uma sinalização de respaldo. A diretoria ainda mede, o presidente ainda conversa, mas o fato é que a crise é grave e analisam o que vão fazer. Como eu repeti aqui mais cedo, não se trata mais agora de uma questão puramente técnica de dentro de campo para medir o trabalho do treinador. Eu concordo? Não, acho que muitos colegas não, mas é a informação de momento. Acho que não é devaneio nenhum pensar que Ceni pode não chegar ou tão respaldado ou nem mesmo no cargo para os confrontos da Libertadores. A situação é complicada nos bastidores do Ninho, Dani. Lembrando que tem ainda a Chapecoense no final de semana, vamos ver se até lá a crise ameniza, né? Porque respaldo a gente não sabe se tem, mas crise com certeza está instaurada depois desse áudio, dessa demissão na Gávea.